TikTok, internet, rede social, século XXI. Quem sabe a geração final, porque para Israel não resta 40 anos, que equivale a uma geração, mas somente 42 meses da 70ª semana de Daniel, a semana de número 70. Né? Então é um curto período. Né? E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne, nenhum escolhido seria salvo. Esse é o período da grande tribulação, né? Onde dois profetas, Apocalipse 11, pregarão por 1260 dias, 3 anos e meio para Israel. E falando em 3 anos e meio, hoje, 2 de outubro, né, eu estou indo para 3 anos e meio, né, até o fim do ano, talvez, de pregação. Né. Eu sou mais de 3 anos e a coisa caminha para 3 anos e meio. E se assemelha muito àquilo que William Marion Branham disse que ocorreria na mensagem Almas em Prisões Eternas, Almas Encarceradas. O William Branham fala que viria uma pregação, porém essa pregação já não faria convertidos, não iria convencer pessoas por causa das prisões. O Brasil tem 100 mil igrejas, mas se mudar o nome das 100 mil igrejas para prisões de Satanás, 6 por meia dúzia, é a mesma coisa, né? E é o que é as igrejas. E eu leio aqui na carta de Kefa, Shimon Kefa, Achalia, né? Apóstolo. Você chama de apóstolo Pedro, mas é um nome dado pela Igreja Católica. A Igreja Católica mexeu com tudo, né? Ela só não mexeu com o Corão. Os imãs, líderes muçulmanos das mesquitas, estão lá pregando. O nome Isa aparece 26 vezes no Alcorão, que é Jesus, né? O Isa. O nome Mohammed, Maomé, aparece 5 vezes no Alcorão. O Mahdi virá. O Dejjal, que é o anticristo do Islã, virá. E Ramadã. Você vê, a igreja romana não mexe no Alcorão, né? Sagrado do Islã, na religião do Islã. Porém, no cristianismo, ela mesma é a mãe de todas as igrejas, né? Babilônia, está escrito mistério na testa dela, a mãe das meretrizes, a mãe das prostitutas. Né? Todas as igrejas são filhas da Igreja Católica Romana, que é a madre, né? A mãe da cristandade, dos cristãos, cristãs. Mudou tudo, né? Pegou os nomes em hebraico e transformou em latim, romano, né? Igual, por exemplo, eu vou ler aqui Shimon Kefa, né? Você fala Simão Pedro, latim, romano, né? Então Kefa diz aqui, com efeito também Machia. Eu não leio Cristo. Essa é a Bíblia de Jerusalém, é a mais próxima da verdade, da Bíblia original, mas aqui está escrito Cristo, mas eu não sou obrigado a ler, que Cristo é grego, né? E de onde que os gregos, de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, de onde que da Grécia, o bode, né, de Daniel 8, viria algum salvador, algum mediador? Eles podem ter Zeus, o pai dos deuses, eles podem ter Apolo,
Eles podem ter os deuses da mitologia, mas é a Bíblia dos hebreus, dos israelitas e erudins, judeus, né? É que tem salvação. A salvação vem dos erudins, dos judeus, e é Roanã, o quarto evangelho, 4, versículo 22. E eu preguei Isaías, Zacarias 8, 23, diz que 10 gentios, homens das nações que falam 10 idiomas diferentes, línguas diferentes uns dos outros, agarrarão na orla do vestido de um ihudim, de um judeu, e dirão a esse judeu: queremos a sua religião, porque sabemos que você conhece o Criador, conhece Deus. Então a verdade não vem dos gregos, não vem de Roma. De Roma vem Jesus, dos gregos vem Cristo. Mas dos judeus, dos Yehudim, vem Yehoshua HaMashiach, o Filho do Criador. Né? Com efeito também, Mashiach morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Tá vendo como é que a Bíblia fica original? É só trocar, fazer voltar os nomes originais, tirar Jesus, falar Yehoshua, tirar Cristo, falar Mashiach, tirar Pedro e falar Kefa, tirar João e falar Yehoanã, tirar Tiago e falar Iacove, tirar José e falar Iosef, tirar Jeová e falar Yehová, tirar Jesus e falar Yehoshua. É só trocar os nomes. Pronto, trocou os nomes. Pronto, a Bíblia fica perfeita. Como no primeiro século, né? Com efeito também, Mashiach morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Yehová. Yod-He-Vav-He, morto na carne, foi vivificado em espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. É daqui que William Branham tirou aquela famosa pregação de 1963, as almas encarceradas em prisão eternas. Né? Então aqui diz que Mashiach foi pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Yehová, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, apenas 8, né? 8 foram salvas por meio da água, né? Batismo de água, como William Branham pregou, né? 2000 anos, de Adão a Noé, o batismo de água. Né? E os judeus, mesmo aqui do Brasil, que o Brasil tem 50 milhões de descendentes de judeu, porque de 1872 a 1972, 90 mil vieram fugindo da Santa Inquisição Ibérica em Portugal e Espanha. Depois 50 mil judeus vieram da Europa, né? Da Rússia, da Polônia. Você soma aí 140 mil judeus num tempo que o Brasil, a população não era tão grande. Hoje o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Não é por acaso que agora se fala de 50 milhões de judeus e que nem quer voltar para Israel. Quer continuar aqui. Luciano Huck é judeu, Roberto Justus é judeu, Ayrton Senna era judeu, não lembra do funeral do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna? Quem fez foi um rabino. E quantos judeus tem aqui no Brasil? Hoje se fala de 50 milhões. E o que os judeus querem? Eles estão construindo sinagoga, mas cada sinagoga grande, né? Até do sinagoga ligada ao Rebbe de Lubavitch, o Rebbe de Dubai, né? O Rebbe de Lubavitch de Nova York, que morreu em 94 e é considerado entre os ultra-ortodoxos a 7ª manifestação do Mashiach, né?
Bar-Kova também é uma, eles acreditam. Chegaram a chamar Bar-Kova, que causou a rebelião de Mashiach. O Rambam também é chamado de outra manifestação de Mashiach. Os judeus acreditam que em cada geração tem um Mashiach. Ah, é? Então Netanyahu é um Mashiach? Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro do Likud, e ele diz ser judeu, mas cadê as duas tranças de Vaincrã, Levítico 19, 27, na cabeça do Netanyahu? Porque a Bíblia diz que o judeu não pode aparar a barba. Cadê a barba no Benjamin Netanyahu? Cadê as duas tranças? Não tem. Não tem. Você vai achar isso nos Haredins, os mais radicais do judaísmo, né? E aqui no Brasil, o judaísmo está em alta, os rabinos, né? Qualquer debate da Assembleia de Deus ou nos podcasts, tem que colocar lá o rabino Gilberto Boaventura, o rabino Mirra, né? Eles não têm barba direito. Eles não têm tranças na cabeça. Como pode ser rabinos do judaísmo? E quando se refere a nós, eu nem sei se eu sou judeu. Que como tem 50 milhões no Brasil, né? Eu não conheci meu avô por parte de pai, né? Então eu não sei da genealogia minha, né? Mas eu me considero um gentil. E se um dia eu descobrir que eu sou judeu, descendente de judeu, se eu descobrisse isso, não iria alterar nada, porque eu iria continuar pregando o que Paulo acha ali, o apóstolo Paulo pregou. Não ia mudar em nada. Eu estou querendo dizer que os judeus aqui no Brasil, eles querem que nós, os gentios, criamos nas 7 leis de Noé, só em 7 mandamentos. Aí eles dizem que estão obrigados a guardar os 613 da Torá, de Moisés, os 5 primeiros livros, né? Como o Rambam tem um livro, 613 mandamentos, ele classifica um por um, né? Do Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Begmimá, Números, Vaincrã, Levítico e Devarim, Deuteronômio, né? Mas, gente, eu já preguei aqui 590 mandamentos das 14 cartas de Paulo, e eu ainda nem cheguei a uma conclusão. Eu disse que na primeira leitura das 14 cartas eu preguei 200 mandamentos. Na segunda leitura das 14 cartas, eu preguei 590 pontos, 590 mandamentos. Se eu for para uma terceira, talvez supera a Torá, os 603 mandamentos. Talvez iremos para uns 800 mandamentos aqui nas 14 cartas de Paulo. Eu acho que tem perfeitamente, porque Moisés escreveu 5 livros, gente. Embora Paulo escreveu 14 livros, a quantidade de preceito, estatuto, mandamento, regra, é grande, né? Eu parei em 590. Mas para que esse tanto mandamento de regra, preceito, regulamento? Ora, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não deixa ninguém caminhar frouxo, não. Somos livres, mas é do pecado. Temos autocontrole, autodomínio da carne, por causa da nova natureza, né? Eu expliquei aqui direitinho, numa pregação sobre cirurgia de fimose, né? A circuncisão é a cirurgia de fimose, mas no prepúcio do homem, no genital do homem. No caso, hoje a cirurgia espiritual no coração, né? Como Jeremias disse que a circuncisão que o Criador Jeová ia fazer nos últimos dias não era mais na carne, era no coração. Iria fazer um transplante de coração, e o novo coração que iria transplantar dentro dos gentios, e judeus também pode receber, né? Em vez de vocês ficarem dizendo que nós, os gentios, temos que ser um bem Noa, né? Filhos de Noé, guardar só 7 mandamentos. Eu apresento para vocês, judeus e rudim do Brasil, e aqui tem 50 milhões, então eu sei que perfeitamente eu estou pregando para judeus. Eu apresento 590 pontos até agora, mandamento da Brit Hadashah, da Nova Aliança. E um deles é esse, transplante de coração. Circuncisão espiritual, uma cirurgia que é realizada no coração, não mais no prepúcio do homem. Batismo, que representa sepultamento e ressurreição, né? E a cruz, onde Paulo fala, Colossenses 2,
que na cruz, a cruz era um desfile, onde Yeshua triunfou, venceu o poder do mal, o poder dos espíritos mal, da potestade, do príncipe do ar, dos demônios. Porque na cruz era Bereshit, Gênesis 3:15 cumprindo. A semente da mulher esmagaria, quebraria a cabeça da serpente, né? Então é como Paulo diz, a conta foi anulada, a dívida foi paga, foi pregada na cruz. Não temos mais que obedecer preceitos, mandamentos que a lei de Moisés trouxe. Nós vamos obedecer o que a Shalia Paulo trouxe, e não é pesado. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, não é pesado, não. E quanto à cruz, eu disse que eu não sou cristão, eu não pertenço hoje, já fui batista, igreja cristã, Assembleia de Deus, igreja cristã, cacuísmo, igreja cristã, né? Mas hoje eu estou fora do cristianismo. Acredito na cruz. E Deus deu ao Brasil a cruz do Cruzeiro do Sul, né? Tem uma cruz sobre o Brasil, né? Eu expliquei direitinho o que significa a cruz, o que é a mensagem da cruz hoje. Como Paulo disse, né, em Gálatas, acho que é 2, né? Já estou crucificado com Mashiach, não vivo eu, mas Mashiach vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo para glorificar Ele, né? Estou pendurado na cruz. Não fale de cigarro, de droga, de adultério, de prostituição para mim. Não fale de catolicismo, judaísmo, islamismo para mim, de sinagoga, mesquitas e igreja. Um homem crucificado não vai descer da cruz. Estou crucificado. A Shalia Paulo dizendo, estou morto com Mashiach, né? Morreu para o mundo. Morreu para o pecado. O negócio de ser gentil, vocês têm que ser bem Noa, filhos de Noé. Vocês só têm que obedecer 7 mandamentos. Não ser idólatra, isso, aquilo. Não. Eu não vou por isso, não. Eu vou pelas 14 cartas de Paulo, que era Irudinho, da tribo de Benjamim, né? Hebreu dos hebreus. Foi circuncidado ao 8º dia, né? Eu vou pelas cartas dele. Ele não mandou pagar dízimo. Ele não mandou fazer circuncisão física, né? Ele não mandou guardar sábado, lua nova, 7 festas, né? Não. Eu vou pelo Evangelho de Paulo, né? Bem, há coisas que, quando o tempo passa, já se pode falar delas, né? Vocês sabem que já há um bom tempo eu venho falando, desde 2022, que eu vi um leão, né? Da cabeça enorme. Ele estava numa corrente, não estava dentro de uma jaula, de uma prisão dentro de uma jaula, e homens importantes estavam alimentando este leão, né? E no sonho eu dizia, né, esse leão vai ser solto e vai comer gente. Eu não sabia, em 2021, quem era esse leão, né? Depois eu vim pregando, desde 2022, hoje estamos em 2025, e pelos estudos, reflexões, análises minhas mesmo, cheguei à convicção que o leão é os Estados Unidos, que os Estados Unidos não é águia. Como pregou o William Branham, não estou aqui para corrigir o irmão Branham. O irmão Branham diz que os Estados Unidos representam a águia, está errado. A águia é Jeová lá, Shemot, Êxodo 19, Israel saiu do Egito nas asas da águia, né? Porém agora Apocalipse 12 diz que a mulher, Israel, vai receber as 2 asas da grande águia. A grande águia é Jeová, que vai vir em 2 profetas para Jerusalém, Israel, Moshe e Eliahu, Moisés e Elias, né? Está claro aí no Apocalipse, né? E se os Estados Unidos representasse a águia, o Brasil também teria que representar, porque aqui nós temos uma águia maior do que a águia americana. Nós temos a arpia, aqui na Floresta Atlântica, no Amazonas, no Cerrado, no Ceará, no Nordeste. A arpia é uma águia, uma das maiores águias do mundo. E, no entanto, o Brasil não é o país da águia. O Brasil é o país do Cruzeiro do Sul, se você quiser saber. Da cruz. O que representa o Brasil? Cruz. Cruzeiro do Sul.
É isso que o Brasil é. Aqui finaliza, no Brasil finaliza a mensagem da cruz. Do Brasil sai a pregação da meia-noite, né? Da hora da meia-noite. Do grito da meia-noite, Matitial 25:6. Isso é profecia, gente. Em Shreveport, Louisiana, 20 de novembro de 1965, o William Branham estava no tabernáculo. Houve uma língua estranha, uma interpretação de língua, e aquilo virou uma profecia. Eu acredito que o William Branham ficou tranquilo, né, depois de ouvir aquilo. E abrirei os ouvidos do meu povo na hora da meia-noite, e eles ouvirão sermões do Senhor, e aquilo vai vibrar e revibrar o país inteiro do Brasil, e a glória de Deus estará lá nessa nação, no Brasil, como as águas enchem os mares. Já expliquei que esse texto está em Naum, né? Está na profecia, acho que é Naum 2,14, né? A glória de Jeová, o conhecimento, a toda a terra se encherá do conhecimento de Jeová, como as águas cobrem os mares, o fundo do mar, né? Cobre o mar, né? Eu já expliquei isso. E hoje o Brasil é melhor do que os Estados Unidos. O Jair Bolsonaro está preso. Pegou 27 anos de cadeia, né? Por causa da tentativa de golpe. No entanto, Donald Trump, com a tentativa de golpe no Capitólio, né? E aqui no Brasil não morreu ninguém. Mas nos Estados Unidos morreu 5, né? Os trumpistas matando. E, no entanto, os Estados Unidos teve 4 anos para prender Donald Trump e não prendeu. Diz que vai prender ele quando ele terminar esses 4 anos de mandato. Teve um julgamento dele que ele foi condenado em 32 processos. Não deram a sentença, deixaram ele concorrer, ele ganhou. Diz que quando ele terminar os 4 anos, ele vai para a cadeia, né? Será que vai? Será que ele não pode causar uma guerra civil e se manter no poder? Porque ele está autoritário. Você não viu agora? Ele reuniu, acho que 800 generais do Exército. Mudou o nome do Pentágono de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Trouxe os generais das bases militares da Ásia, da Europa, de tudo quanto é lugar do mundo, da África. E o Peter Hegseth lá, o ministro da Defesa, diz, general gordo, agora não pode não. Ora, o presidente é gordo, Donald Trump é gordo. Eles estão tentando criar leis. O Trump diz assim, ele entrou lá para fazer um discurso para os generais, não houve um aplauso, todos os militares do exército americano em silêncio. Trump diz assim, vocês não estão gostando? Podem sair, mas quem sair vai ser expulso do exército. Olha o jeito que ele fala com chefes do exército do Pentágono, que agora é Departamento de Guerra. Ninguém se levantou, ouviu calado. Ele quer que o exército americano o obedeça, porque um presidente, ele é para governar 4 anos, mas a Constituição dos Estados Unidos já tem 250 anos. Ou seja, o exército é para obedecer a Constituição, mas o Trump não quer isso. Ele quer que o exército obedeça a ele. E ele não está federalizando Washington, Los Angeles, Portland. Não vai mandar exército federalizar Chicago. Isso aí é começo de ditadura, autocrata, autoritarismo. Quer dizer, no Brasil, o Trump estaria de trás das grades. Né? O Brasil está dando... o país da cruz, eu sei, o Brasil é o país do carnaval. Podre! Brasil é o país do futebol. Podre! Brasil é o país das novelas. E agora a novela da Globo e da Record, bíblica, né? Podre, meio! Mas isso não tira do Brasil ser o país da cruz. Porque é o único país no mundo que tem uma cruz sobre ele, o Cruzeiro do Sul, né? Então, você ouve isso agora, e isso é uma realidade, eu não estou inventando. Somos o país da cruz, mesmo com esse tanto de carnaval, futebol, novela, praia, mulher pelada, prostituição. Você não acha que é pecado demais? É pecado demais da conta. Mas aonde abundou o pecado, também superabundou a graça, né? Eu sei que é pecado demais da conta, mas Deus não falha. Foi o Brasil, em 27 de novembro de 1947, que deu a vitória a Israel na ONU, chanceler Oswaldo Aranha, de Alegrete, né? Rio Grande do Sul, Berechite 12, quem abençoar
Israel será abençoado, teu povo, Abraão. Quem amaldiçoar teu povo, Abraão, será amaldiçoado. Ô, pregador André Luiz Nunes, você vem dizendo que Israel está fazendo genocídio? Eu estou falando a verdade. Israel não prendeu agora 40 barcos, flotila. Até a Greta Thunberg foi presa a segunda vez, estava levando alimento, comida para Gaza, né? Israel não aceita ninguém furar o bloqueio. E você acha ruim porque eu digo que Israel faz genocídio em Gaza? E Machia? E Yehoshua que disse em Matitiel 23, Jerusalém, Jerusalém, que mate e apedreje os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de vossas asas, e você não quiseste, Jerusalém, sua casa ficará deserta, e ficou no ano 70. Dias de castigo virão, já preguei sobre isso, tá aí a pregação. Dias de castigo virão, e veio, porque no Calvário, no Monte Caveira, no Gólgota, os israelitas, os judeus, os Iudim gritaram, se esse homem for justo e filho de Deus, que o sangue dele caia sobre nossos pais e nossos filhos. E caiu sobre os pais no ano 70 com o general romano, e caiu sobre os filhos em 1945 com Adolf Hitler, o Holocausto, 6 milhões de judeus morrendo nas câmaras de gás do nazismo, e vai cair ainda, porque quando o dragão, a antiga serpente, foi expulsa dos céus, Apocalipse 12, ele cai na terra, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo ele vai tentar tragar, engolir a mulher, né? Os exércitos que sairão da boca do dragão, a terra abriu a boca, engoliu os exércitos, e o Criador deu 2 asas à mulher, ela voou para o deserto, longe da face da serpente, e o dragão, Satanás, é a Bíblia que diz isso, Apocalipse 12, vendo que não conseguiu pegar a mulher, o que ele fará? Irou-se com grande ira, porque tem pouco tempo, e vai atrás dos descendentes da mulher. O Brasil tem 50 milhões de judeus. Ainda vai haver uma perseguição final. Não pense que o dragão só vai perseguir judeus lá em Jerusalém no período da grande tribulação. É o contrário. A Bíblia diz que o dragão, a besta, o chifre pequeno, o antimachia, vai se sentar no 3º templo lá. Paulo fala isso. Se sentará no templo de Deus, querendo ser Deus, e vai exigir culto a ele, adoração a ele. Ele vai perseguir toda a raça, tribo, língua, povos e nações. Então o Brasil está na lista. E lá diz que ele vai atrás dos descendentes da mulher. Aí são os descendentes de judeus. O Brasil tem 50 milhões. Mas também diz que ele vai atrás das testemunhas de Yehoshua. Eu tenho dito aqui que as pessoas só vão largar Jesus, o nome em romano, latim, na grande tribulação. Porque aí vai ver que perdeu o arrebatamento, e porque perdeu o arrebatamento? Por causa da trindade, né? 3 deuses, 3 pessoas distintas, marca da besta. Isso aí quem pregou foi o irmão Branham, William Branham, né? Porém, eu estou a pregar aqui agora que a marca da besta hoje é o nome de Jesus. Aí ninguém crê, tem problema não. A grande tribulação está ali, logo ali, né? Está logo ali. Então, veja, Machia não poupou. Não é que ele estava amaldiçoando a Jerusalém. Ele era judeu, Hebreus 7,14, da tribo de Judá e Judá. Ele estava falando a verdade. Falar a verdade não é amaldiçoar Israel ou Jerusalém, não. Que o governo do Likud, do Benjamin Netanyahu, está matando para valer. Já matou 60 mil palestinos. É desproporcional, sendo que os terroristas do Hamas matou 1.200 judeus para matar 60 mil palestinos. É desproporcional, gente. Isso aí é porque Israel hoje, na situação que Israel está hoje, Israel é igual um leão americano, um colonizador, né? Explode o Doha no Catar, explode Síria, explode Líbano, explode o Iraque, ameaça o Egito, explode o Irã. Uma hora a coisa vai virar, é a Bíblia que diz. Uma hora a coisa vai virar contra os judeus lá, e não só lá, mas no mundo todo, né?
O Rabino Shapira, que é do judaísmo messiânico, ele não pregou agora, ele disse que o pior erro que Israel fez foi aceitar Donald Trump forçar Israel, na figura do Benjamin Netanyahu, ligar para o Emir do Catar e pedir perdão por ter atacado Hamas, né? Segundo o Rabino Shapira, nessa hora os Estados Unidos virou o Edom, né? O novo Edom. Segundo ele, agora é a América. Segundo ele, a América vai trair Israel. Segundo ele, uma liga árabe de nações árabes vai tomar Israel. Os Estados Unidos não vai fazer nada. Segundo ele, haverá uma traição. Ele disse que o Satã agora é os Estados Unidos. Ele diz, eu sou americano, eu também sou israelita, mas eu devo dizer isso para vocês. Quer dizer, pregando, usando Ishaial, usando a Torá, várias profecias, né? Mas ele prega por dinheiro. Tem isso aqui também. O Rabino Shapira prega por dinheiro, para vender curso e vender livro. Eu não peço dinheiro, eu não vendo curso, eu não vendo livro, eu não vendo nada. Eu não peço dinheiro a ninguém. Eu proíbo pagar dízimo. Eu prego a palavra. Eu prego a palavra. A palavra do Criador. Bem, eu estava vendo o site do Tabernáculo de Teresina, devo falar isso, né? Do pastor Sebastião Machado Borges, do Tabernáculo. Em 10 de janeiro de 1996, o pastor Joaquim aqui de Goiânia me enviou para o Rio Grande do Norte, Natal, mas quem virou o meu tutor lá, no Rio Grande do Norte, foi o Machado. Eu batizava, mas quem fazia ceia, a chamada Santa Ceia do Tabernáculo da Fé, era o pastor Sebastião Machado. Então eu era o aluno e ele era o professor, né? De 96 a 98, até que eu fui consagrado a pastor, por indicação do pastor Joaquim, aqui do Tabernáculo da Fé, né? De Goiânia. Virei pastor, saí de debaixo da tutela do pastor Machado. Isso eu estou falando uma coisa de 29 anos atrás. Foi em 1996, hoje nós estamos em 2025. Eu não esqueço das coisas, né? Embora estou fora da Batista, mas eu sei o que se passou lá. Estou fora da Assembleia de Deus, mas eu sei o que se passou lá, quando eu estava lá, quase 7 anos. Estou fora do Tabernáculo da Fé, mas eu sei o que eu passei lá, quase 17 anos, de 1995 a 2012. Estou fora do cacuísmo, né? Mas eu sei o que se passou lá no cacuísmo, durante os 10 anos que eu estive lá. E agora, nesses mais de 3 anos, eu estou fora do sistema religioso, de igreja, né? Eu estou bem. Estou bem, né? Fiz até 17 exames de sangue, né? Uma bateria pesada de exame, né? Estou com 52 anos de idade. Posso dizer que de saúde, que não tem como você chegar a 52 anos de idade e não ter um probleminha, né? Mas eu estou bem, né? Simplesmente estou bem, né? Fiz uma ultrassom hoje, o doutor disse, você tem um pouquinho de gordura no fígado, né? O que devemos fazer essas baterias como rotina para saber como que estamos, né? Então eu me lembro de 29 anos atrás, né? 96, lá no Rio Grande do Norte. Aí eu estava vendo um vídeo lá do Tabernáculo Teresina, e ele avisando, né? Tanta gente que ele dirige, né? Ou seja, enquanto eu não tenho nenhum fiel, acho que o pastor Machado em Teresina deve dirigir uns 30 tabernáculos. Aí dando os nomes de cada um e dizendo, dia 21 agora, o representante da Voz de Deus de Jeffersonville, Estados Unidos, do filho lá de William Branham, do profeta William Branham, das gravações da Voz de Deus aqui de São José dos Campos, escritório, vai estar aqui em Teresina, no Piauí, e vai dar um tablet com a Bíblia, olha o que tem no tablet, com a Bíblia e todas as mensagens do profeta William Branham. Então deve ter dentro do tablet 1.206 sermãos de William Branham, que ele pregou isso, de 1947 a 1965, né? William Branham gravou 1.206 fitas magnéticas, fita cassete, né? Só que agora eles não dão fita cassete. Antes dava, né?
Em 91, o fita cassete. Antes dava, né? Em 91, depois a Voz de Deus, a gráfica lá, né? Que é gigantesca, fazia literatura, pegava as fitas magnéticas, cassete de William Branham, e transcrevia e virava livro. Aí ele fechou a gráfica, e agora a gráfica é fábrica de tablet. Já não fabrica fita cassete, já não fabrica livros, e agora fabrica tablet. E, ou seja, está diferente do que o Mombrana falou, né? Que o Mombrana dizia, essas fitas viverão até vir uma nova mensagem, essas fitas correrão o mundo. Ele já não trabalha mais com fita, né? Ou seja, querem modernizar Jefferson Ville, José Branham, Billy Paul Branham já se foi, morreu. Dizem que morreu de câncer, né? Rebecca Branham também já se foi, morreu. Dizem que morreu de câncer, né? Uma doença que o pai deles, o William Branham, tinha o dom de curar o câncer, né? Tá aí Sarah Branham, que ninguém sabe o paradeiro dela, ela não aparece. José Branham, que chefeia, é o chefe de toda a mensagem do pai dele, dos milhões que seguem a mensagem do pai dele. É o chefe. É o pastor em Jeffersonville, né? É o dono da fábrica de tablet. Ô, André Luiz Nunes, o que você acha dele distribuir tablet que tem, diz o Sebastião Machado, o pastor Machado, Teresina, que tem só a Bíblia e as... Eles falam fitas de William Branham, mas não tem fita dentro de tablet não, gente. Tem a gravação das pregações, né? É tablet. O que você fala disso? O que eu vou falar aqui é pesado. Se você puder suportar, eu acho isso aí uma escravidão. Porque o plano de José Brandt é o aperte o play. No final das contas, ele dá nesse tablet para cada família. Ele espera que essas famílias ouçam as fitas nas gravações, agora em tablet. Mais tarde abandona esses pastores e vai reunir nos grupos do aperte play. Ou seja, o que é o aperte play? Ele quer que os pastores do tabernáculo desçam, se sente e roda só a voz do pai dele. Agora vai vir essa pergunta aqui que eu devo fazer. E para onde vai os dízimos? Porque nos tabernáculos todo mundo paga dízimo. E paga oferta. E dízimo não é bíblico no Novo Testamento. Nas 14 cartas de Paulo. Paulo não implantou dízimo. Mas o Mombrana pregou dízimo. O Mombrana pregou dízimo, não? Ok. Mas eu não prego dízimo. Porque Hebreus 7,5, na carta dos Hebreus, Paulo diz que dízimo é para os levitas. Tem algum levita aqui no Brasil, das 12 tribos? Mesmo lá em Israel, agora Israel já ordenou lá um sumo sacerdote, Cohen, levita, não se deve pagar dízimo a ele ainda. Deve esperar a construção do Beit HaMikdash, o terceiro templo, porque de acordo com Malahim, Malaquias 3:10, dízimo é alimento, é mantimento para levar ao templo. Nem templo Israel tem. Mas Mombrana pregou disso. Tá errado! Tá errado! Aí você está dizendo que Mombrana errou. Mas eu estou dizendo baseado na Bíblia. Ou você fica com a Bíblia, ou fica com o que o William Branham diz. Eu acredito em William Branham, eu respeito o William Branham. Eu considero o William Branham. Mas entre a Bíblia e o William Branham, eu vou voltar à Bíblia. Da mesma maneira que o William Branham considerava Uriah Smith o mestre dos Adventistas. Você nunca leu os 7 selos? Enquanto Mombrana ia recebendo a revelação no quartinho, segundo selo, terceiro selo, tem um selo que Mombrana diz assim: eu estava com um livro do Dr. Uriah Smith na minha mão no quartinho, quando a revelação veio, e foi contrário ao que Uriah Smith disse. Desculpe, senhor Uriah Smith, mestre adventista. Mas eu vou dizer o que a revelação diz. Desculpe, William Branham. Eu não quero ser contra você, William Branham, mas eu vou dizer o que a Bíblia diz. Desculpe, branhamista. Aceite minhas escusas, minhas desculpas, mas se Mombrana disse algo e a Bíblia diz diferente, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Pouco importa se você vai me recusar, se você vai me rejeitar. Não estou nem preocupado com isso. Eu não prego por dízimo, por dinheiro. Eu não estou morrendo de fome de dízimo, de dinheiro. Eu acredito que dízimo é só para levita e é alimento, não é 10%.
de Pix, TED, transferência bancária. Não acredito em nada disso, isso é falso. Hoje isso é falso, eu provo pela Bíblia. Paulo era da tribo de Benjamim. Como que ele ia implantar dízimo? Se Números 21, 18, 21, Jeová, o Criador, diz as 10 tribos de Israel aí, as 11 tribos receberão porção, terra, né? Repartiu a terra de Canaã. Porém vocês, os Cohen, os levitas, né? Vocês não vão receber terra. Vocês vão cuidar da minha casa, do tabernáculo, do templo, né? Do sacrifício, da adoração. E a minha porção, que é minha, é os dízimos. Os dízimos pertencem a Deus, a Melquisedeque, a Jeová, Deus e Pai, Melquisedeque. Eu darei a vós. Agora, no Novo Testamento, nas 14 cartas de Paulo, aonde Paulo disse que ele estava dando dízimo a presbítero, a episcopo, a diácono? Não tem, gente. Ele disse que quem prega a doutrina, o presbítero, é digno de duplicata honra, né? E dependendo lá da congregação, a congregação poderia até dar um salário para o presbítero. Paulo não diz, Paulo não diz que os coríntios queriam pagar salário para ele dirigir a congregação, que é nesse ano, congregação de Corinto, que é ir lá, comunidade de Corinto. E Paulo não diz, eu recusei salário de vocês, Corinto! Eu vos pastoreei de graça. Então, mas esse salário não é dízimo. Não pode ser dízimo, porque Paulo era da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Nem Paulo e nem Yehoshua Mashiach, quando esteve aqui em carne, da tribo de Judá, podia tocar em dízimo. Você não vê na Bíblia que as mulheres, Susana, as Marias, vendiam as casas e fazendas e ofertava lá na bolsa? Dava de oferta? Não fala de dízimo, fala de oferta. Porque os dízimos eram para o levita e Yehoshua era da tribo de Judá. Ele não podia tocar em dízimo. E ainda caía na bolsa do ladrão, o Judas Iscariote, né? Ainda caía na bolsa de um ladrão, né? Então você está entendendo? Eu não concordo com essa evolução. Antes era fita, depois literatura, livros de William Branham, agora é o tablet, né? Que a voz de Deus trabalha, né? E se a coisa evoluir, eles vão largar o tablet para uma coisa que, se o tempo durar e aí criar um outro meio de comunicação, de ouvir voz, com certeza a voz de Deus vai evoluir. Ela não evoluiu, não lembra que a voz de Deus vendia os sermões de William Branham como MP4, as 1206 pregações de William Branham, acho que era 4 ou 5 CD. Agora não está vendendo, está dando tablet. Para que dar tablet? Porque a voz de Deus tem um plano. José Branham tem um plano, ele é americano. Eu sou brasileiro. José Branham é americano. Joseph Branham é americano. André Luiz Nunes é brasileiro. Eu não quero colonizar ninguém. Veja os americanos, Donald Trump, ele diz, eu quero o Canadá para mim, eu quero o Panamá para mim, eu quero o Brasil para mim, eu quero a Venezuela para mim. Colonizadores! Sim, eu creio em Mombrano, mas eu não creio nessa gravação de Jeffersonville, não. E o pior de tudo que eu vejo nessa gravação, entrega de tablet, é a hipocrisia dos pastores do tabernáculo, porque eles não falam uns com os outros. O Mombrano disse que quando ele morresse, iria virar religião de segunda mão na última pregação dele, comunhão. No sétimo selo, ou no sétimo selo, Mombrano disse que o tabernáculo ia virar ismo, né? Uma igreja enganada, o sermão, uma igreja enganada pelo mundo. William Branham diz, tabernáculo Branham, Estados Unidos, Jeffersonville, tabernáculo Branham, o ismo, os filisteus, vem contra você, tabernáculos dos Estados Unidos e da terra toda, o ismo vai devorar vocês. Que é ismo? Ismo? Ismo é pior do que denominação protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Ismo, que é ismo? Ismo é pior do que a igreja mãe, a igreja católica, que hoje é a mãe dos tabernáculos, né? Ismo é divisão,
É divisão. Numa cidade tem 30 tabernáculos, São Paulo, Belém do Pará. 10, 15. Um pastor não fala com o outro, não. Agora vem José Brana. Ó, um pastor, se um morrer, não manda nem uma coroa de flores. Não vai nem no funeral do outro. Mas agora o representante da voz de Deus. Isso aqui que eu acho que é hipocrisia. O representante da voz de Deus, ele entra em cada tabernáculo. Lá em Teresina mesmo tem vários tabernáculos divididos. Um pastor não fala com o outro. E como é que eles creem em salvação? Como que os tabernáculos creem? Os tabernáculos acreditam que quando se morre alguém num tabernáculo, tem 30 tabernáculos na cidade. Igual aqui em Goiânia, tem um montão. Então morre um crente do tabernáculo, aqui ligado ao Vanderlei de Belo Horizonte, ligado ao Joaquim Gonçalves, ligado ao Osmar de Franco. Se esse crente, assim que eles creem, se esse crente for sincero, fiel, verdadeiro, não importa se é do Joaquim, do Osmar, do Vanderlei, vai para o céu. Aí eu vejo um erro nisso aí, porque se vai para o céu e no céu não tem divisão, por que essa divisão aqui? Por que não derruba os muros? Porque o Mambrana, quando pregava, ele dizia que os pentecostais eram divididos, não que deveria derrubar a cerca. Até contava aquela historinha dos patins, que veio a enchente, aí tinha patinho de um lado da cerca, do outro lado da cerca, um não podia, do muro, né? Um não podia falar com o outro, mas quando a enchente veio, a água subiu sobre os muros, né? Aí os patos do outro lado do muro, e do outro lado do muro, e do outro lado daquele muro, começou a confraternizar, ter comunhão, né? Vamos ser sinceros! Quando William Brana era vivo, não havia um ismo, uma divisão. Quando William Brana morreu, agora tem 30 tabernáculos em Tucson, no Arizona. 30, mais de 30 em São Paulo. Vamos ser sinceros. Ou seja, o que é essa divisão? É o diabo, Satanás. Por que quando o profeta era vivo não tinha divisão? E por que quando ele morreu a divisão entrou? Ora, o Mambrana falou que quando o mensageiro morre, né, e é enterrado, o mensageiro se foi, virou história. Sua mensagem também se foi. Cristo revelado em cada geração. Está lá, escrito lá. Escrito não, na voz e transcrito em literatura. O mensageiro morre. O que faz depois da morte? Coloca no túmulo. E depois o grupo, depois a mensagem vira história, se foi, acabou. E aí o grupo cria denominação, ismo, divisões, doutrinas. E se separa. Não foi isso que aconteceu depois da morte de Mambrana? E que avivamento é esse de Jeffersonville? Da tablet, um aparelho eletrônico com a Bíblia e 1206 sermão de William Brana. Você chama isso de avivamento, gente? A Mambrana vivo diz, eu não oro mais pelos Estados Unidos. Na 7ª visão do fim do mundo, Mambrana viu os Estados Unidos totalmente destruídos. Será que vocês só vão acreditar que não tem vida eterna, avivamento nenhum em Jeffersonville, quando vocês verem Jeffersonville na América do Norte virar cinzas? Cinzas! Através dos russos, da Rússia. Aí fica aí nessa hipocrisia, recebendo um aparelho eletrônico, sendo que por trás do aparelho eletrônico, o tablet é um cavalo de Troia, de José Brana. Ele quer algo, ele é um cavalo de Troia. Ele quer que vocês larguem os pastores e reúnam com um grupo do Aperte o Play e ouça só a voz do pai dele, quando William Brana era vivo, alguém perguntou, Mambrana, devemos ouvir só a sua voz? Mambrana diz, misericórdia. Eu não sou o único seixo, a única pedrinha na areia da praia, não. Se você tem ministério chamado, começa a pregar. Mas José Brana vem anulando tudo que o pai falou. Agora ele não está vendendo tablet. Igual ele vendia MP3, vendia literatura, vendia fita. Esse Mambrana diz, minhas fitas têm direito autorais, né? Mambrana diz que as fitas tinham que ser vendidas, era um contrato. Tinha uma agência que gravava, Lee Messel, os rapazes da fita, né? Lee, quem mais? Inclusive, eles morreram no homossexualismo, na pedofilia, esses rapazes, Dr. Messi e Lee, né? Não é o Oliveira, não. Oliveira morreu pregando ismo, dualidade, né? Mas esses da fita aí, lê a mensagem
O poder de Deus, o poder de transformação em Prescott, Arizona, você vê esses dois rapazes, os garotos da fita, né? Pega como é que eles morreram. Pega como é que morre cada um que viu William Branham. O último a morrer agora foi o Biscal, com 91 anos, no Canadá, né? Eles não morrem igual o William Branham, não. O William Branham era um homem de caráter, gente. Era um homem verdadeiro, sincero. José Branham tinha 7 anos de idade, 7 aninhos. Quando o irmão Branham era vivo, você não vai medir um homem como William Branham com 55 anos de idade e uma criança de 7 anos de idade, como era José Branham. E o irmão Branham se foi, aquele caráter glorioso, maravilhoso de William Branham foi-se embora. E José Branham não tem um caráter do pai dele, não. Ele está pregando doutrina que o pai dele nunca pregou. Pastor descer do púlpito e ouvir e colocar só a fita. Mesmo aí no Paraguai, eu já preguei lá no Paraguai, né? Tem pastor no Paraguai que não prega mais, só roda as fitas do irmão Branham. O irmão Branham nunca mandou fazer isso. Mas também está tudo perdido, gente. Eu não preguei aqui que o presbítero, que é o pastor, que não é o pastor é dom. Apóstolo é dom, profeta é dom, da palavra, evangelista é dom, pastor é dom e mestre é dom. O cargo é presbítero. Aí o presbítero, 1 Timóteo 3, Tito 1, tem 30, mais ou menos 30 requisitos. Marido de uma única mulher. Então ele tem que ser um homem que casou virgem, com uma mulher virgem. Diz lá, todos os seus filhos têm que ser de bom testemunho. Não pode ser filhos reprovados. Então, se um presbítero tem um filho que não é crente ou é mau exemplo, ele tem que deixar o cargo de presbítero. Porque diz que os filhos têm que ser fiéis e têm que ter bom testemunho. Não pode ser acusado de dissolução. Então, se ele tem 4, 5 filhos, um filho ali é uma ovelha negra, um mau exemplo, ele deixa de ser presbítero. Porque a Bíblia diz que um presbítero tem que governar bem sua própria casa. Porque a congregação é em casa, como era na casa de Áquila e Priscila, Nifas, Arquipo. Paulo nunca mandou construir templo, 4 paredes. Com isso eu estou dizendo que toda a pastorama do tabernáculo está reprovada. Tem ninguém aí dentro dos tabernáculos que tem condição de ser pastor. Nem eu tenho. Nem eu que estou pregando aqui agora a palavra original, nem eu tenho. Se eu for depender de filhos meus, dos meus filhos, nem eu tenho condição. E eu não estou buscando ser presbítero, dirigir congregação. Porém, se houver uma congregação, o homem para dirigir a congregação vai ter que preencher aqueles 30, ou mais ou menos 30 requisitos de Timóteo. Você junta Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, você tem ali. Se não preenche, Paulo disse lá, te deixei em Creta, Tito, te dei regras de cidade em cidade. Reconheça presbíteros, para tampar a boca dos contradizentes. Só aqueles que preenchem esses requisitos aí. Mas hoje pastor virou profissão. Mesmo a Justiça do Brasil já reconhece como vínculo empregatício. Não obrigou aí, acho que a Igreja Mundial Universal, a Justiça do Brasil a indenizar com direitos trabalhistas aí um pastor. E o que recebe um pastor, eu já disse que uma congregação, que nesse ano, uma comunidade, que é lá, dá duplicata honra a um presbítero, que tem esses mais ou menos 30 requisitos, pode até dar um salário para ele, já que Paulo recusou o salário, né? Pode até dar um salário, qual o problema? Não vejo nenhum problema, mas não é dízimo. Não é dízimo. Como, por exemplo, nunca seja escrita mulher viúva, 1 Timóteo 5,8, só que tenha 60 anos, mulher de um único marido. E se uma mulher foi de vários homens e ficou viúva, a congregação não pode assistir ela, não. As regras são claras. Mulher de um único marido, se praticou hospitalidade, criou bem seus filhos, mulher de boas obras, se lavou os pés dos santos. 1 Timóteo 5,10. Lê lá. E como que a congregação vai, se não tem dízimos, como que uma congregação vai manter, sustentar uma viúva que preenche esses requisitos aí de 1 Timóteo capítulo 5? Ora, não há dízimo, mas existe coletas, né, ofertas, né? Isso aí Paulo não proibiu, não, ele até instituiu, né? Penso que é através disso aí que vai manter viúvas, poderá até assalariar um presbítero, mas não dízimo. Dízimo é para levitas.
uma das 12 tribos de Israel. Então, para mim, o tablet agora, acho que nem vendido é. Zebrano está dando de graça. É um cavalo de Troia. Porque não tem avivamento mais vindo dos Estados Unidos, não. Tem a colonização. Para mim, Joseph Brano quer colonizar brasileiro, como está colonizando africano, argentino, com esse negócio de aperte o play. Isso aí é ideologia americana. Porém, a última mensagem vem do Brasil. Onde está a cruz, o Cruzeiro do Sul. Mesmo William Branham, na constelação de 7 anjos, estando ele no oeste. Era ele que estava no oeste. Mas ele diz, esse 7º anjo que brilhava mais vem do leste. Eu vi o anjo, o 7º anjo, vindo do leste. Agora, pega o Brasil. O Brasil está ao leste dos Estados Unidos, está certinho. A última pregação deve vir do Brasil. Até por causa de Oswaldo Aranha, né? O chanceler que deu a vitória a Israel na ONU, né? Israel virou uma nação através de Oswaldo Aranha. Tem que vir a pregação da palavra original do leste, embora o Mombrano diz, eu estava no oeste. E do oeste, mas o Mombrano diz, eu que estava no oeste. Mas o 7º anjo vem do leste. O Mombrano diz, perguntas e respostas número 12, acho que é 12 de janeiro de 1961, referência 286, o Mombrano diz, eu não sou esse precursor. Eu não sou essa 7ª estrela. É a razão de eu omitir. Eu retirei meu nome de debaixo da 7ª estrela. Não sou eu. O Mombrano diz assim, vou ser sincero, eu não tenho nada a ver com esse precursor que virá. Ele virá. Ele virá. E acho que é o 3º selo, o 1º selo. O Mombrano diz, quando esse 7º anjo vier, o que ele fará? O Mombrano diz assim, ele vai trazer a fé bíblica, a fé na palavra original. Ele vai trazer a fé na palavra original. E eu não preguei 7 trovões? Cada dia um trovão. Está aí no YouTube para quem quiser ouvir. Como o Mombrano diz que os 7 trovões estão dentro das 10 fitas, 10 fitas dos 7 selos. Os 7 trovões estão contidos dentro dos 7 selos que eu preguei. Então o que eu fiz? Eu fui lá e extraí. Extraí o 1º trovão no 1º selo, o 2º trovão no 2º selo, fui extraindo. Quando eu cheguei no 7º selo e fui extrair o 7º trovão, que eu fiz? Eu obedeci o William Branham. Quando chegou na referência, parágrafo 261, eu saltei para o 374, 78. Que o irmão Branham no hotel, ele mandou James Maguri, Fred Sotman. Na segunda-feira, no dia 24 de março, ele pregou o 7º selo. Dia 25, no hotel, esses dois irmãos, Mombrano diz, corta essa parte do 7º selo, corta da fita. Não quero que isso saia na fita. E gravou 15 minutos no hotel, mandou adicionar a fita. Porém, a Associação Evangelística William Branham com Billy Paul desobedeceu, a voz de Deus desobedeceu, a parte que o Mombrano mandou cortar está dentro do 7º selo. Aí você me pergunta, tá valendo? Para mim, não. Se o profeta mandou cortar, desobedeceram o profeta, trouxeram de volta para a fita do 7º selo, mesmo assim não está valendo. O que está valendo é a ordem que ele deu no hotel. Não quero que isso saia nas fitas. E obedeceram o profeta até 24 de dezembro de 1965, quando ele morreu. Já em 66, pegaram a parte que ele proibiu trazer e colocou na fita. Mas eu considero, quando eu preguei o 7º trovão, extraindo o 7º selo, eu saltei. Eu não expliquei o que o William Branham falou da referência 261 ao 374. São 112 parágrafos, 112 referências. Eu pulei. Se José Branham não obedecer, é problema de José Branham. Eu não sou filho de William Branham. Eu não sou José Branham, mas eu sou um crente em William Branham. Eu obedeci. Então vocês... ismos dos tabernáculos, vocês estão indo para dentro do cavalo de Troia, de José Branham. Eu vou falar uma coisa aqui que o pastor Machado vai ficar chateado comigo, mas não tem nada não, nós não temos amizade mesmo. Ele não é meu amigo, eu também não sou amigo dele, somos conhecidos. Mas em 2017 o Billy Paul Branham veio aqui no Rio Vermelho, encheu o ginásio, né? A voz de Deus trouxe Billy Paul Branham, né? Só que o pastor Machado, na época eu era evangelista lá no Rio Grande do Norte, em 97, debaixo da tutela dele, eu perguntei a ele, como é que foi lá em Goiânia? Que eu não pude vir, né? Goiânia não me trouxe para vir aqui ver o Billy Paul. Aí ele explicou para mim que a decisão deles, aí, a voz deles, era que o pastor Joaquim,
E o pastor Joaquim é cheio de escândalo, né? Como ele morreu, cheio de acusação e escândalo com mulheres. E a voz de Deus sabia disso. E José Brano nunca gostou do Joaquim Gonçalves. Não é à toa que José Brano nunca pisou o pé em Goiânia. Pisou o pé no Rio de Janeiro. Mas em Goiânia nunca pisou o pé. Mas mandou o Bilipão. E aí o pastor Machado disse que naquela reunião do Bilipão em 97 aqui no ginásio Rio Vermelho ficou lotado, não era para o Joaquim Gonçalves falar. Aí ele disse que o Joaquim deu um murro na mesa lá e disse, se eu não falar, meu povo não vai no Rio Vermelho. Aí por isso que o Joaquim fala e faz aquele show lá, em 97, diante do Nelson Paiva, outra divisão aqui em Goiânia de Tabernáculo, diante do Bilipão, né? Porque falou baseado no murro na mesa, né? Eu estou dizendo, tabernáculos não presta. Pastores de tabernáculos não prestam. Eu tive aí quase 17 anos, gente. Se isso aí prestasse, eu estava aí. Até hoje. Denominações não prestam, nem o cacuísmo presta. Se cacuísmo prestasse, eu estava lá no cacuísmo até hoje. Não presta, gente. E o que é que presta, André Luiz Nunes? A Bíblia. A palavra original. É a única coisa que não vai decepcionar nesta hora. É voltar à palavra original. Então, eu não faço questão de ter tablet, não. Nem precisa me dar um. Eu quero voltar à Bíblia. Voltar à palavra original, as 14 cartas de Paulo. É aí onde tem salvação. É aí onde tem vida eterna. Porque o tablet não resolve o pior problema que tem dentro do tabernáculo. Ismo, divisão, um não fala com o outro. Aí, fica aí. Vocês vão para a grande tribulação. Vocês os ismo de 7 trovões, ismo da nuvem, ismo da ressurreição isolada de William Branham. Tem uns 300 ismos aí, divisões. Vocês vão para a grande tribulação. Ismo do milênio, tem tabernáculo que eles pregam casamento espiritual. Tabernáculo que prega mensagem de William Branham, mas não respeita o William Branham. Porque William Branham não ensinou essa heresia. O homem largar a mulher e diz que tem uma revelação que tal irmã ali dentro do tabernáculo é a sua mulher no milênio, né? Já é sua revelação da sua mulher no milênio. E larga a sua primeira esposa e arruma uma segunda. Isso é bigamia, poligamia. Para com isso, gente. Olha o tanto de poligamia que tem na África, eu sei. O Congo, Kinshasa, Baruti Kossogo, morreu, Pierre Ricard. Quantas mulheres tem Pierre Ricard? O tabernáculo dele é lotado, é gigantesco. Acho que já casou mais de 18 vezes, né? E onde Mombrano ensinou isso? Mombrano foi contra a poligamia, gente. Mombrano disse que não tinha poligamia no Novo Testamento, não. Nem com Mombrano falava Jesus, eu falei Yoshua, e nem com Paulo. Sim, Mombrano deu carta de divórcio, ele era um profeta. Deus falava com ele. Gente que já tinha casado 4 vezes, 5 vezes, tinha que se separar. O William Branham, em fevereiro de 1965, diz, continue como está. Só que o William Branham diz, o que eu estou dizendo aqui é para o meu tabernáculo, não é para outra igreja. Né? Só está valendo, só vale para o meu tabernáculo. Só que hoje eu não estou aqui pregando a mensagem de William Branham. Eu estou aqui quase igual a Esdras. Não igual a Esdras, porque Esdras separou famílias. O Cacu Filipe diz assim, numa pregação do Cacu, eu não sou um divisor de família, o Cacu dizendo. Esse é o Cacu. Agora eu aqui, André Luiz Nunes, eu sou um divisor. Eu até entendo que há pessoas que saíram do Cacu e não vão se aproximar de mim, porque se aproximar de mim, se chegar perto de mim, seguir o que eu estou pregando, vai ter que separar da mulher, gente. Porque eu prego que casamento, matrimônio, é uma mulher virgem casada com um homem virgem. E que não há divórcio. Marcos 10, 11 para o homem. Se o homem mandar a sua mulher embora, o marido, casando com outra mulher, um segundo casamento aí, comete adultério contra a primeira mulher. E se a mulher, Marcos 10, 12, se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Olha o que eu estou pregando. Matrimônio, virgem, mulher virgem com homem virgem. Depois, não há divórcio, segundo casamento. É até que a morte separe. E quem não preenche os requisitos está em união ilegítima. Atos dos Apóstolos 15 e 29. Proíbe comer sangue.
carne de animal morto sufocado, carne, comida oferecida a ídolo. E Jacó, que se chama de Tiago, uma das 3 colunas da congregação de Jerusalém, diz assim, e proíba Barnabé, Paulo, proíba os gentios, proíba eles de uniões ilegítimas. Que é isso? Relações sexuais ilegítimas. O que é isso? Prostituição. A mulher perde a virgindade com um outro homem, casa com outro homem, né? Perde a virgindade com um homem, casa com outro homem, é união ilegítima. O homem, antes de casar, foi fazer sexo com uma mulher e casa com outra mulher, é união ilegítima. Não tem condição de ter casamento. Vai viver solteiro, celibato. Se quiser ser salvo. Se não quiser, vai morrer como fornicário, como adúltero. Porque Deus não reconhece uniões ilegítimas. Só santo matrimônio. Eu estou dizendo que eu sou um perigo. Eu até entendo porque ninguém acredita no que eu prego. Ninguém converteu, aliás, tem gente que diz que acredita. Ninguém se converteu até hoje, 3 anos. Indo para 3 anos e meio pregando e ninguém se converteu, eu entendo. É porque a pregação é terrível, é grande. É terrível demais da conta. Mas eu ainda não estou aqui como Esdras, né? Porque você lê o livro de Esdras, Esdras mandou os judeus, os maridos, mandar embora as mulheres gentílicas com seus filhos, né? Porque a lei, a Torá, proibia o casamento de um judeu iudim com mulher estrangeira, né? E a graça, o Novo Testamento, o que a graça diz? Lê Atos 15, 29. A graça só reconhece matrimônio, casamento de uma mulher virgem com um homem virgem. Aí é uma bênção. Agora, se a mulher perdeu a virgindade, se o homem perdeu a virgindade e a pureza, a gente não tem padre, não tem pastor, não tem tabernáculo da fé, batista, Assembleia de Deus, Assembleia do Cacu, que pode abençoar um casamento que não preenche os requisitos. Porque não é padre que abençoa o casamento, não é pastor, não é profeta, não é apóstolo, é a mulher que guarda a virgindade que abençoa seu matrimônio, seu casamento. É o homem que guarda a virgindade, a pureza. É ele que vai abençoar seu próprio casamento, seu próprio matrimônio. Porque Yosef disse para a mulher casada do Potifar que ele não iria adulterar com ela. Ele disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Você vê a mentalidade de Yosef, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Israel lá no Egito, mesmo escravo. Ele não vai para o adultério, não, ele não mancha o seu corpo. Paulo fala que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o pecado de prostituição, fornicação, você mancha seu corpo e para sempre. É uma mancha que não sai. Pode botar desinfetante, sabão em pó, sangue de Jesus. Você não está limpo, homem, mulher. Nunca vai se limpar. Você nunca vai se limpar. Agora, crê nas heresias das igrejas, nas doutrinas erradas das igrejas. Eu não estou aqui nem pregando o que Mambrana pregou. Eu não estou aqui nem para discutir o que Mambrana pregou. A Mambrana deu divórcio, mas a Mambrana disse, só vale para o meu tabernáculo. A Mambrana morreu, ó. Vai fazer 60 anos agora em dezembro. Você vai me dizer que o que o Mambrana fez está valendo hoje, sem ele vivo? Sendo que ele mesmo diz que quando um profeta morre, a mensagem dele vira história. E que vida tem numa história? A Mambrana falou que um quadro pintado com a coluna de fogo, aí pode ser até a fotografia da coluna de fogo, não aquece ninguém não, gente. É história, é desenho. É uma fotografia, é. Mas que aquecimento, que reavivamento tem? Mambrana disse, não vem mais reavivamento nenhum dos Estados Unidos da América. Eu não oro mais pelos Estados Unidos. A América rejeitou a mensagem da tarde. Agora quem vai rejeitar aqui é o Brasil. O Brasil não vai rejeitar a mensagem da tarde. Brasil está recebendo cavalo de Troia, José Brano, não estava. Mas o Brasil vai rejeitar a mensagem da meia-noite, né? Do grito da meia-noite, do último despertar, né? Você entende? Eu sei, é difícil falar dessas coisas. Mas eu estive lá com 17 anos, gente. A pessoa vai para uma faculdade de teologia, bacharel aí, batista, preteriano, é 4 anos. Agora, eu não fiz faculdade de teologia, mas só de você ficar 17 anos dentro de um tabernáculo, você aprende coisa. Aprende, você vê coisa. Coisa demais. Isso também é como se fosse uma escola, né? Paulo não fala que o judaísmo era uma ponte, um pedagogo?
que apenas serviu de aio para ele cruzar e vir até Machia e Yehoshua. Então a coisa é nesse nível mesmo, que fique claro. Né? Eu não estou aqui para fazer arrudeio, não é hora de fazer arrudeio, pregar meio termo, pregar coisa, saltar coisa na pregação. Igual eu estava lendo aqui, uma Brana pregando almas encarceradas. Né? E aí o Mombrana diz nessa pregação que vai haver... Lá ele fala igreja, eu não prego igreja. Eu prego o Kenessian, congregação, e Kehilá, comunidade. Porque quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos aqui na Bíblia, a primeira congregação era só judeus lá em Jerusalém, Jerusalém. Não tinha gentios. Atos 1. 2, dia de Pentecostes, menos 120 almas. Atos 3, 4, 5, 6, Atos 7, a morte de Estevão. Só Ihudim, só judeu. Até Atos 10, quando Kefa, que se chama de Pedro, vai lá em Cesareia, fora de Jerusalém, pregar para o gentil Cornélio. De Atos 10 para trás, é uma congregação que nesse ano, aquele lá só de judeus. Então eu não prego igreja. Então eu venho pregar agora que vai haver uma congregação que nesse ano, aquele lá, uma comunidade sem mancha, sem ruga, sem mácula, irrepreensível, santa. Agora vai haver, porque o Mombrana disse que ia haver isso. Né? E não era a mensagem Mombrana que ia produzir. Você vê, o Mombrana fala aqui na mensagem Almas Encarceradas, Mombrana diz assim, eles me acusam de dizer que eu odeio as mulheres. Havia pregadores que diziam para as mulheres das igrejas deles, das batistas, Assembleias de Deus, se você for numa reunião de William Branham, coloque um chapéu, viu? Porque se ele ver vocês com o cabelo cortado, ele vai dar em cima de vocês. Porque uma mulher pregava que se uma mulher cortasse o cabelo, ela desonrou o marido e o marido era uma marica se não levasse essa mulher no cartório e não desse carta de divórcio. Né? Bem, a Bíblia, aí eu prego Bíblia, eu não prego William. A Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça, é uma vergonha, mas o que desonra, o que faz uma mulher desonrar o marido, é ela não cobrir a cabeça com um véu. Vê que eu estou pregando diferente do Mombrana? 1 Coríntios 11, versículo 1, 2, 3, 4, até o versículo 16. Se a mulher não se cobre com um véu, mande ela cortar o cabelo. 1 Coríntios 11, versículo 3, 4 e 5. Mas se para a mulher é uma vergonha cortar o cabelo e rapar a cabeça, que ela cobra-se com um véu. Toda mulher que ora ou profetiza sem cobrir a cabeça com véu, aí é que desonra a cabeça que é o marido. Então não é cortar o cabelo. Embora se a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça, é vergonha. Desonra é quando ela não usa o véu em público. Porque 1 Coríntios 11, 10, tá vendo que eu prego diferente de William Branham? Paulo diz assim, o véu é um sinal dos anjos. E mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. Quando ela usa o véu em público, no ônibus, no supermercado. Porque a Mombrana não trouxe o véu, mas eu trouxe. Embora nem minha mulher acredita no que eu prego. Não tenho nenhuma mulher usando véu, mas eu prego, porque eu creio que é verdade. Talvez haverá, eu não sei. Mas Paulo dedicou aí 15, 16 escrituras só sobre véu, cabelo, gente. Você vai discutir? Então veja, o Mombrana estava pregando errado. Se quiser saber. Ele não estava pregando como diz a escritura. Mas era um profeta, valia, estava valendo. Na maior sinceridade que ele estava pregando, mas não era a verdade completa. A verdade é o que eu estou a pregar hoje. Então hoje o que eu prego, que é vergonha, a mulher é uma vergonha. Ela cortar o cabelo, as pontas do cabelo e rapar a cabeça. Mas o que é a desonra, a mulher desonra o seu marido, é quando ela recusa usar o véu em público. Porque uma mulher não pode mostrar seus cabelos para homem nenhum. Leia Bereshit, Gênesis 26. Rebeca cobriu com véu quando Eliezer, ela vinha num camelo, e ela perguntou, quem é aquele varão lá no campo? É Isaac, seu marido. A Bíblia diz que ela rapidamente se cobre com véu. E mesmo hoje em Israel, no bairro Mechiarim, os haredins, as mulheres esposas dos judeus, haredim ultra-ortodoxos, não saem no centro da cidade sem o véu, as mulheres casadas. Eu estou de acordo.
Por isso que eu prego que os 144 mil, na minha opinião, vai sair dos Haridim. Mas eles têm uma doutrina lá que eu discordo. Que no dia do casamento, a mulher, para não usar o véu na rua, rapa a cabeça e usa uma peruca. Eu discordo porque Paulo diz que é uma vergonha a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça. Também eles dizem lá no bairro Mechiarim, em Jerusalém hoje, que uma mulher noiva, que está noiva, comprometida, pode andar, o que mostra que ela está noiva é que ela anda com o cabelo trançado na rua. Eu discordo. Paulo disse, em Timóteo capítulo 2, versículo 9 em diante, ele proíbe a mulher de trançar o cabelo. Coisa que Mombrana não viu problema. Mombrana disse que você pode trançar o cabelo. Mombrana dizia, eu não vejo problema nessa geração de hoje. Eu vejo. Questão aqui não é que eu estou em 2025, século 21. Questão aqui é que Yehoshua Mashiach, Hebreus 13:8 é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos estar no século 21, nessa geração, mas a palavra de Deus, as escrituras não podem ser quebradas, não podem ser anuladas. Portanto, eu digo, os Haredins erram. Quando a mulher rapa a cabeça, para não usar o véu, usa uma peruca artificial. Está errado. Paulo condena. Os Haredim erram. Quando a mulher trança o cabelo para mostrar no centro da cidade lá do bairro Mechiarim, em Jerusalém, que ela é noiva. Como é que uma mulher vai trançar cabelo aqui no Novo Testamento se Paulo proíbe? Isso é pecado. Mas era prostituta que andava com o cabelo trançado. Pouco me importa a sua interpretação. Eu vou pelo que Paulo diz. Você pode arrumar conjectura, interpretação. Eu sei muito bem o que a Bíblia diz e eu vou pregar a Bíblia. Eu vou pregar a Bíblia. E lá as mulheres que não têm noivo, marido, solteira, andam com o cabelo solto. Estou de acordo. Para mim o véu é só para mulher casada. E uma mulher para ir usar véu, ainda tem isso. Ela tem que ter casado virgem. Não é estar rabichada com um homem, enrolada, amigada, morando junto com um homem. Tem que ser uma mulher que casou virgem, né? Porque senão nada justifica ela usar véu, né? Véu é para mulher. Para mulher casada que casou virgem com homem virgem, né? E se ela perdeu a virgindade e tem marido? É você que diz que ela não tem marido. Eu não digo isso. Para mim ela está em união ilegítima. Vai morrer como fornicária. E ele vai morrer como fornicário ou como adúltero, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz assim, em Hebreus 13:4, respeitoso entre todos vós, seja o matrimônio, que é a mulher virgem e o homem virgem. E o leito, a cama do casal, o leito conjugal sem mancha. Os adúlteros e fornicários, Deus julgará. Hebreus 13:4. Agora, se você não crê, não é problema meu, é seu. Eu já estou pregando aqui a verdade. Bem, aí eles diziam, veja que coisa, né? Vai de chapéu para o Mombrana não ver seu cabelo cortado. Cortar cabelo é uma vergonha, né? O que diz mesmo é a mulher não está com véu em público, né? Eu prego diferente do Mombrana. E Mombrana, você lê a referência 175, 181 das almas encarceradas, né? Lê essas referências. Mombrana fala que ele era pregador e que havia mulheres ali que ouviam as fitas dele que sustentava os filhos dele, os filhos de Mombrana, José Brana, Bilipó Brana, Sara Brana, Rebeca Brana, Meda Brana, o carro, o paletó que eu uso, são irmãs, mulheres que me sustentam, ou seja, elas pagavam dízimo. Aí Mombrana disse que não queria ferir ninguém. Agora eu, como não recebo dízimo, e nem prego dízimo, proíbo pagar dízimo, eu prego a palavra. Agora, se você se ofender e ficar ferido, não é problema meu, não. Eu acredito que você deve saber o que está escrito. Se você vai obedecer ou não, não é problema meu. Você vai seguir ou não, não é problema meu. Eu não estou sendo sustentado por mulher nenhuma. Eu estou aqui diferente de William Branham. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que William Branham. Eu não estou sendo sustentado por irmã, mulher nenhuma, por homem, irmão nenhum. Eu prego porque eu amo pregar a palavra. Eu prego porque é uma responsabilidade que o Criador me deu. E mesmo sem ganhar almas, ainda tem gente que se ofende, manda eu parar de pregar. Diz que eu estou julgando os outros, que eu sou um condenador. Eu sou um condenador? Eu sou um condenador? Ora, se no dia do juízo final o mundo vai ser julgado pelo que está escrito na Bíblia. Aí ninguém escapa porque lá não tem misericórdia.
Aqui ainda há misericórdia, né? Se alguém se arrepender, fazer uma techuvá, se arrepender, né? Veja que nível está hoje a palavra de Deus, a palavra original. Não a mensagem da tarde, mas esse último despertar. Que não vai mudar as cidades, não vai mudar a igreja, não vai mudar a sociedade, não vai mudar a televisão, não vai mudar a internet, não vai mudar a cultura. Às vezes não vai mudar nem sua vida, homem e mulher, que está me escutando, porque muita gente está ouvindo só para adquirir conhecimento, só para comer conhecimento, se encher de conhecimento. Não está preocupado em obedecer nada, não. Então, o Mambrano disse que 114 almas encarceradas. Ele disse que viria um tempo que uma pregação seria pregada para as almas em prisão, mas elas não iriam se arrepender, né? Não que eu queira corrigir o William Branham, mas no 198 de almas encarceradas, o Mambrana fala de Malaquias 4. Eu já disse que essa Bíblia de Israel aqui, essa Bíblia é um projeto de franceses que se hospedaram na cidade de Jerusalém, na igreja de Santo Estevão, né? Que o Papa proibiu, mas depois o Papa reabriu o projeto e ela está aqui na minha mão. Eu tenho a data dela aqui, ó. Mambrana não era nem vivo, essa Bíblia que está na minha mão. Mambrana usava King James, Scofield. Olha a data dela aqui, ó, o projeto. 1973. Mambrana já tinha morrido. Essa Bíblia é de 1973, se você quiser saber. Você entende? E ela não tem Malaquias 4. Ela tem Malaquias 3. Quando eu preguei 7 trovões, eu disse que esse Elias, que virá converter o coração dos filhos de volta aos pais, Malaquias 3, 23, não é eu e nem o William Branham, é o Elias que vai vir para Israel, por 144 mil. Eles é que são os filhos que vão voltar à doutrina dos 12 pais dos apóstolos, o qual Yehoanã, o Batista, que batizava no Rio Jordão, se chama João Batista, que converteu, de acordo com Lucas 1,17, o anjo Gabriel e disse para Isaías, o pai de Yehoanã, Zacarias, né? Isaías, que teu filho, Yehoanã, o espírito de Eliahu, irá diante dele, ele converterá o coração dos filhos aos pais. André, por exemplo, era um dos 12 apóstolos e era um convertido de Yehoanã Batista, se chama de João Batista. Porém, agora se espera o quê? Se espera a conversão de 144 mil israelitas. E não tem outro evangelho para pregar, a não ser o evangelho de Yoshua Mashiach. É o que eu acredito que as duas testemunhas vai pregar por 144 mil. Então esse Elias, minha Bíblia não tem Malaquias 4. Tem Malaquias 3, 23, e quando preguei 7 trovões, é uma revelação. Eu disse que o Elias que está vindo aí, não é de Malaquias 4, mas é de Malaquias 3, 23, ele não é o William Branham, nem eu, ele é um israelita. Ele é um israelita. E eu falei que eu até tive um sonho com ele, né? No sonho havia um homem velho, cabelo branco, barba branca, e ele carregava aquela arca da aliança lá do profeta Moisés na cabeça. E eu ficava admirado como que um homem velhinho, barba branca, cabelo branco, conseguia carregar um objeto daquele tamanho. E no sonho, de repente, o celular desse homem apareceu na minha mão e tocou, e eu atendi, e alguém do outro lado da linha falando inglês, e eu ouvindo falar inglês, só que eu não entendo nada de inglês, eu respondi em espanhol. Eu não conosco. Aí alguém começou a falar em espanhol comigo. Eu acredito que esse sonho tem um significado, né? Porque eu estou pregando uma mensagem diferente de William Branham. Não que eu seja melhor do que o William Branham, mas eu estou pregando uma mensagem de volta à palavra original, o Evangelho de Paulo, que é o Evangelho de um homem que era Ihudim, judeu. Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Portanto, eu não estou pregando uma mensagem do cristão, do cristianismo, da igreja cristã mãe, que é o catolicismo. Eu não estou repetindo o que a igreja romana diz, nem o que a protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal diz. Você vê, eu não prego trindade. Eu nem prego o nome de Jesus. Tem coisa que o Mambrana pregou, eu não posso nem pregar, porque é catolicismo romano. Você entende? Então vem o Elias aí, mas não era William Branham e nem sou eu.
Eu, na verdade, eu não sou nada. Eu só sou um pregadorzinho. Que eu estou a pregar aqui nesta hora. Né? Referência 200. Eu anotei algumas referências aqui. Eu estou caminhando para encerrar minha pregação. Na referência 200 da mensagem de William Branham, de 1963, Almas em Prisão. Ele fala que... o que ele fala aqui? Teremos uma mulher presidente nos Estados Unidos. É uma profecia do Mombrana, não se pode duvidar, não. Porque o Mombrana falou em 19 de dezembro de 1954 que viria um Papa dos Estados Unidos. Olha ele aí, Robert Francis Prevost, de Chicago, o Leão XIV. E o Leão XIV, ele é de direita, viu? Ele respondeu agora, ele disse que o que está acontecendo em Gaza não é genocídio, não. Ele é filiado ao Partido Republicano do Donald Trump. Não lembra que Donald Trump sabia que o Papa ia ser americano antes do sucessor do Francisco vir? Ele não fez uma foto, Donald J. Trump, da IA, o Trump vestido de Papa? Ali o Trump já sabia. Ele já estava informado que era um Papa americano. E é um Papa americano de direita, né? Diferente do Francisco, que é de esquerda, né? A favor da Dilma aqui no Brasil, a favor do Lula. O Papa Francisco não mandou um rosário consagrado por ele ao Lula quando o Lula estava preso na prisão lá em Curitiba e logo o Lula foi solto. Pois é, Francisco era de esquerda. O Leão XIV é de direita, se você quiser saber. Olha aí, a Igreja Católica é de direita, né? Agora presta atenção, Mombrana diz aqui no 200, teremos uma mulher presidente, né? É uma palavra de William Branham. Pode acontecer? Claro que pode. Embora uma mulher virou presidente por 85 minutos na Casa Branca, Kamala Harris, em 21 de novembro de 2021, quando John Biden tomou anestesia por 85 minutos. Interessante que naquela hora houve um eclipse, né? Que só se repete a cada 600 anos. Um presságio. Que a última vez que esse eclipse veio no tempo do imperador Inca, Maia, Azteca, Moctezuma. Vai ver como o Império Azteca, Inca, Maia terminou, foi destruído. Aquele eclipse lá, quando a Kamala virou presidente na Casa Branca, porque o Biden estava anestesiado. John Biden, presidente católico, e a mulher presidente na Casa Branca, e Deus envia um presságio, um eclipse, avisando que o Império Americano, que já tem 250 anos, também vai ruir, vai desabar, igual o Império de Moctezuma aqui nas Américas. O Império Maia, Inca, né? Azteca de Moctezuma, né? Vai ver como Moctezuma morreu. Veja, o Mombrana fala aqui da religião católica, religião de Jezabel, né? O Mombrana até chamou o John F. Kennedy de Acabe. Comparou a mulher dele, Jacqueline Kennedy, como Jezabel. Depois, o John F. Kennedy foi assassinado. Mombrana disse é um pai de família, ele tem criancinha. Mombrana sentiu, né, dor, né? Todos os Estados Unidos sentiu dor na morte de John Kennedy, né? Um homem morrer daquele jeito, né? Deixar crianças, né? O presidente americano católico. Mas, gente, você sabia que Jezabel, mesmo Mombrana se condoendo com John Kennedy e Jacqueline Kennedy, você sabia que Jezabel, a rainha Jezabel, mulher do rei Acabe, teve uma filha pior do que a mãe, chamada Atália, que tentou matar os reis de Israel? Vai ver a história de Atália aí. Olha, se Jezabel é a igreja católica, como dizia Mombrana, quem é essa rainha Atália? Eu disse que a Casa Branca estava diante de uma decisão na última eleição. Ou ela continuaria católica ou viraria evangélica, né? E ela virou evangélica, porque o Donald J. Trump é presbiteriano, né? Então, se a Igreja Católica do Vaticano é Jezabel, essa casa hoje, ela é Atália. Vai ver quem é Atália na Bíblia. Foi pior do que sua mãe Jezabel. Por isso que os Estados Unidos estão se despedaçando, né? 207. Almas encarceradas, Mombrana diz assim: quando eu prego, a coisa só piora. As pessoas não se convertem mais, estão piorando. 213, William Branham diz de um concílio ecumênico, né? Só que agora o que está vindo é a imagem da besta, né? Ecumenismo já aconteceu há muito tempo. O nome de Jesus fez até os seguidores, os branhamistas, seguidores de William Branham, entrar no concílio, na Confederação Mundial de Igreja do Ecumenismo. Agora o que vem é a imagem da besta.
está chegando. O que faltava para vir em Mar da Besta já está aqui. Era um Papa americano, já tem. O que deve vir é em Mar da Besta. É uma coisa pior do que Concílio Mundial de Igreja, pior do que ecumenismo. Estou só citando algumas referências de William Branham para terminar, né? Para terminar, né? 299. Profecia, o Branham dizendo: o evangelho será pregado aos perdidos eternamente, aos condenados eternamente. O evangelho será o evangelho será pregado aos perdidos que estão eternamente perdidos, aos perdidos que não podem mais serem salvos, diz William Branham. Não era a mensagem de Branham, porque a mensagem de Branham, ele ainda vivo, ele está pregando em 63, 64 ele faz convertidos, 65 ele faz muitos convertidos. Mas Branham está dizendo que vem um evangelho ainda depois dele, que as pessoas vão fugir desse evangelho. Eu acredito que é o que eu estou pregando, né? Qual homem que quer usar vestido? Qual homem que quer usar vestido? Túnica. É a palavra de Deus? É a palavra original? É. Mas se a pessoa tiver vergonha, embaraçada, ele não usa não. Até porque, se usar, as pessoas vão gritar para você na rua: salam aleikum. Vai achar que você é muçulmano. Ou vão gritar: ô judeu! Porque as pessoas gritam comigo na rua. Você é árabe, salam aleikum. Você é judeu. Aí quando eu respondo: eu não sou muçulmano, não sou árabe. Também não sou judeu. Aí quando eu digo assim: também não sou cristão, nem protestante, nem católico, nem pentecostal, deuteropentecostal, nem evangélico. E por que você está usando esse vestido? Eu digo e respondo: eu estou usando por causa da Bíblia. Eu sou crente na Bíblia. Não sou cristão, não sou muçulmano, não sou judaizante, judaísta do judaísmo. Eu sou um crente na palavra. A palavra diz que deve usar, então eu vou usar. As suas críticas não vai mudar nada em mim, né? 302, o Branham fala da cruz. Eu não tenho tempo de ler o que o Branham pregou lá em 63, né? Mas já expliquei aqui que a mensagem da cruz é o Brasil. O Brasil não é representado por uma águia, embora a arpia uma das maiores águias do mundo está no Brasil. Mas o símbolo do Brasil é o Cruzeiro do Sul. E quem colocou foi Deus, Jeová, o Criador, na constelação sobre o Brasil. O único país que tem uma cruz, né? Até Billy Graham, em 1974, no estádio do Maracanã, diz: o Brasil deve ser um país abençoado, né? Porque é o único país que tem uma cruz, né? Ele não estava errado, não. Billy Graham não estava errado, não. É porque não se entendia o que significava esse sinal. Hoje, além de entender, ele está sendo pregado claramente aqui. É que daqui do Brasil sai a pregação da hora da meia-noite, o despertar, né? O grito da meia-noite, né? Não é clamor. Clamor é o cacu. Clamor é guerra. Eu não vim para fazer guerra. Eu não trago guerra. Grito da meia-noite é despertar. Desperta tu que dorme entre os mortos, o Mashiach te iluminará. Está lá em Efésios. Eu prego um despertar. Eu não prego em porta de igreja. Eu não estou preocupado com quem vai crer ou não. Eu não faço proselitismo. Não recebo dinheiro, não peço dinheiro. Eu prego para ver quem vai despertar. É um despertar isso aqui. Entende, né? Isso. 372. William Branham diz assim: que eu possa dizer, Deus me livre, o irmão Branham dizendo, Deus me livre, que isso que eu disse não seja agora, ou seja, a pregação para os condenados eternamente, porque Mashiach curou, primeira etapa, puxada, segunda profetizou, pregou contra as religiões, cegos, guias de cego, raça de víbora, filhos do diabo, portas para o inferno, vossas sinagogas de fariseus, saduceus são. Ou seja, ali ele estava condenando o sistema religioso. Primeiro ele cura, segundo ele condena, profetiza, condenar as igrejas, as religiões, judaísmo, farisaísmo, essênios, herodianos, zelotes, condenou tudo.
Terceiro, aí ele vai lá no inferno, eu li no começo da pregação, 1 Kéfa 3,19, prega os espíritos em prisão. Ah, mas ele estava morto na carne e foi lá pregar em espírito aos espíritos em prisão. Não vale. Como não vale? Noé não tem uma primeira puxada? Noé não tem uma segunda puxada dentro da arca? O anjo não fecha a porta da arca de Noé? A terceira puxada, e 7 dias Noé ficou na terra, e ninguém entrava dentro da arca, e ninguém saía dentro da arca, e não havia mais arrependimento naqueles 7 dias. Todas as almas do lado de fora da arca, mesmo dos nefelim, dos gigantes, estavam condenados? Ora, ali era a terceira puxada. Almas condenadas eternamente, ou seja, estava vivo, respirando, mas não tinha salvação. E Ló? E a terceira puxada? E a primeira puxada de Ló? E a segunda puxada de Ló? E a terceira puxada de Ló? E Jeová, que falou a Abraão, eu vou descer lá em Sodoma para ver se eu acho 50 justos lá. Né? Eu vou lá ver como é que é Sodoma. E o terceiro mensageiro desceu lá. E quando ele desceu lá, o que ele viu? Homem casando com homem. Eu não estou falando que isso é o mundo, isso é a igreja, cidade, refúgio daquela pastora da Assembleia de Deus, lá na Rode, né? Igreja contemporânea, onde o pastor casou com um outro pastor. Igreja lesbiteriana Jeová desceu a Sodoma e... Como é que estava a coisa? Eu estou falando dentro das igrejas de Sodoma. Já estava tudo legalizado e autorizado. Igreja lesbiteriana, igreja contemporânea, igreja cidade e refúgio. E Jeová caçou 50, procurou 50 justos e não achou. E o que ocorreu? Os anjos retiraram Ló, a mulher de Ló, as 2 filhas de Ló na marra, na força, pegou na marra, agarrou a mão, puxou para fora. Quem se converteu em Sodoma e Gomorra? Ninguém. A cidade, eu estou falando de evangélico, igreja. As igrejas de Sodoma e Gomorra estava tudo no homossexualismo e lesbianismo. E o que houve lá? Não houve conversão, não houve arrependimento. Tinha graça? Tinha. Ló não recebeu graça? Tinha misericórdia? Tinha. Ló não recebeu misericórdia? Mas o povo estava além da misericórdia. O povo estava além da graça. O povo, por mais que pregasse, não iria crer, não iria acreditar, não iria procurar entender, não iria aceitar, não iria se converter. E depois, fogo e enxofre, foi reduzido a cinza. William Branham, antes de orar no final da pregação, almas em prisão, eternamente, né, em prisões, que eu possa dizer isso. Ele vai começar a orar. E ele diz ao grupo, Deus me livre, que isso que eu disse não seja agora. Mas isso foi em 63. Quem sabe o que eu estou a pregar é isso que o irmão Branham disse que viria. A pregação aos condenados, aos perdidos. Ou seja, onde as pessoas iriam ouvir, iriam tomar conhecimento, mas estava além do arrependimento, além da salvação, além da graça, além de se converter, além de ser convencido pela palavra de Deus. Ninguém iria desejar. Por quê? Porque Hollywood, Netflix, o futebol, as novelas, as modas, as pinturas, maquiagem, as roupas mundanas, o prazer do pecado, já não iria permitir mais as pessoas se entregar à palavra original. Eu talvez possa dizer que seja, porque eu já estou indo para 3 anos e meio e eu não vejo convertido, não vejo conversão, não. Seria isso que o irmão Branham disse que viria, o evangelho, que seria pregado para os perdidos eternamente? Ninguém mais pode ser salvo? Ou seja, a pregação vem, ela leva a santidade, mas ninguém quer ser santo. Ou seja, quem é santo se santifique mais. E quem é sujo se suje mais ainda. Se você não fizer isso agora, deixa que na grande tribulação você vai se limpar mais. Não quer limpar agora, né? Pela palavra, porque quem limpa é a palavra. Né? Vós estáis limpo pela palavra que eu vos disse. Não querem, né? Tudo bem, mas isso não vai empatar de eu pregar a palavra, porque eu não prego por dinheiro, não prego por fama.
não prego para ter um grande nome, né? Eu prego porque tem que ser pregado, porque é a palavra de Deus. Porque se eu pregar e for fiel, quem sabe o Criador me salva, não? Que eu estou ainda buscando salvação. Olha que o Criador Yehová, Yod-He, Vav-He, único Deus e Pai, e seu Filho Yehoshua Mashiach, abençoa esta palavra nesta hora. Amém.